Recentemente, eu gravei um vídeo aqui pro canal sobre como descobrir o tamanho ideal para as imagens de um site. E acabou que depois disso uma galera veio pedir também para saber sobre os formatos ideais desses arquivos de imagem que nós utilizamos aqui no web design. Qual formato de imagem será que é melhor para o meu site? Será que eu uso PNG, JPG? Será que tem alguma outra opção que seja mais otimizada? Saber sobre os tamanhos e formatos também ideais dessas mídias é bem importante, porque as imagens são um grande influenciador do desempenho de velocidade dos sites que você cria. Se você aplicar isso da forma certa, você pode levar o seu site de um resultado ruim até uma página nota A. Quer um exemplo real disso? Então saca só nessa dúvida aqui que um aluno mandou aqui na comunidade exclusiva para os alunos dos sites lucrativos há um tempinho atrás. O aluno Brian, ele falou aqui que ele estava com dificuldade de conseguir elevar o nível de desempenho no site dele. E aí, nas respostas aqui, né, inclusive o Bruno comentou, né, falou para ele dar uma olhadinha no nosso módulo específico de otimização do curso, porque lá no Treinamento Zé Pro a gente tem um módulo inteiro apenas sobre otimização, nós temos um módulo sobre páginas de vendas nota A também, mas de qualquer maneira ele já chamou a atenção aqui para o primeiro detalhe mais importante que ele percebeu, que é justamente a falta de atenção para o uso das imagens do site. As imagens estavam com tamanhos errados, que a gente viu no vídeo anterior, elas também estavam com formatos pesados e por isso esse estava sendo o grande causador desse mau desempenho aqui para esse aluno. No fim das contas, depois de seguir essas dicas aqui direitinho, ele chegou nesse resultado aqui de página nota A 100%, só melhorando essa questão de desempenho através dos tamanhos e formatos das imagens também utilizadas nessa página que ele criou. E assim, a gente sabe que as imagens não são o único fator decisivo para um site ter um desempenho bom ou ruim, apesar delas serem grandes influenciadoras para isso. Existem outros fatores também, que inclusive é mostrado lá no nosso treinamento completo, mas de qualquer maneira, para você aí ter a chance de alcançar esse mesmo resultado, fica comigo aqui nesse vídeo que eu, Bia, vou te mostrar um guia completo de quais formatos utilizar para suas imagens, para você conseguir ter um site mais otimizado através desse recurso, beleza? Bora lá! Então, para guiar os nossos estudos, eu separei um mapa mental aqui para isso, e nós vamos falar então sobre os formatos de imagem utilizados na criação de sites. Primeiro, o que é importante da gente ver aqui? Quais são os formatos mais conhecidos e normalmente utilizados pela galera? Muitos de vocês já devem saber, inclusive, essa resposta, né? Mas sim, os mais conhecidos e os mais utilizados são o JPEG ou JPG e o PNG. Bia, qual é a diferença entre JPEG e JPG? Basicamente é uma parada meio semântica, tá, gente? JPEG é o nome que a gente dá para o formato da imagem, tem a ver ali com o tipo de compressão que é utilizada nesse formato de imagem aqui, e o JPG é o nome que fica na extensão do arquivo aqui no seu computador. Mas basicamente, falando JPEG ou JPG, a gente está falando do mesmo tipo de imagem. Mas aqui, ó, os mais utilizados são esses aqui. Tá, Bia, em relação às boas práticas desses dois, quando eu devo utilizar um e quando eu devo utilizar outro? O que eu vou te falar aqui é uma regrinha bem simples que eu preciso que você memorize e aplique isso a partir de hoje. Basicamente, você vai poder utilizar o PNG quando você precisar que a sua imagem tenha uma transparência, ok? Se ela não tiver transparência, você não precisa se preocupar em utilizar PNG, porém, você vai utilizar o JPEG ou JPG quando a sua imagem não precisar de transparência. Precisou de transparência, PNG. Não precisou de transparência, JPG. Combinado? Tá, Bia, mas até onde eu saiba, o PNG, ele suporta também imagens que não tenha transparência. Por que eu só não uso o PNG para tudo? Por uma coisa bem simples, gente. A gente tá falando aqui de desempenho, né, desde o início desse vídeo. E a gente não pode utilizar PNG em todos os momentos, independente dele utilizar imagens com ou sem transparência, porque o PNG, ele é um tipo de arquivo naturalmente mais pesado do que o JPEG. E isso é um erro muito comum, principalmente para quem está iniciando nesse universo aí de web design. Quando a gente baixa imagens na internet, na grande maioria das vezes, mesmo que ela não tenha transparência, você vai acabar baixando imagens em PNG. E muitas vezes, por não saber desse detalhe, a galera já joga logo todas as imagens em PNG sem pensar duas vezes, sendo que elas poderiam estar reduzindo significativamente o peso nos sites dela só de estar transformando aquele arquivo dela para JPG ao invés de PNG. Isso, né, sem levar em consideração outras coisas também. No vídeo anterior a gente falou sobre tamanhos e tal, então você também tem que considerar essas questões, porque isso também influencia no peso do site. Mas
Só de você utilizar isso aqui, né, de você utilizar JPEG sempre que você puder, né, se você não precisar dessa transparência, já vai ajudar pra caramba na otimização do seu site. Inclusive, se você não sabia dessa dica, pelo amor de Deus, só isso aqui já vai melhorar pra caramba o desempenho do seu site. Eu acho que só isso aqui já vale o like desse vídeo, viu? Porque isso aqui, quando eu percebi isso no web design, mudou completamente o jogo da otimização pra mim. Então, aplica essa regrinha. E eu vou mostrar um exemplo real aqui para você. Olha só, vou mostrar aqui na prática uma comparação de tamanho de um arquivo aqui dentro desse programa de edição de imagem, o Photopea. Isso aqui pode ser feito em qualquer outro programa de edição de imagem também, tá? Pode ser no Illustrator, pode ser no Figma, no GIMP, no Canva, no Photoshop, no que você quiser. O Photopea mesmo, caso você não conheça, inclusive é um site que simula o Photoshop de uma forma online e gratuita também. Então eu estou mostrando através desse programa aqui para poder ser mais democrático, já que eu sei que nem todo mundo tem o Photoshop instalado aí no computador. Mas olha só, basicamente aqui ó, eu tô com um banner que eu peguei na internet, fui lá num banco de imagens, que inclusive também tem vídeo aqui no canal a respeito desse assunto, caso você queira procurar por aí depois. Mas aqui ó, procurei uma imagem, coloquei aqui e vamos supor que eu queira colocar ela num banner de um site. Aqui, ó, eu vou clicar em arquivo, vou clicar em exportar como e vou selecionar uma dessas extensões aqui, ó, por exemplo, PNG. Vou clicar aqui, perceba aqui, uma imagem que eu peguei aqui de 1920 por 1280 de altura, não é uma imagem tão pequena, mas também não é tão grande assim, né? A gente consegue encontrar imagens muito maiores na internet. Só por estar no formato PNG aqui, ela já tem um tamanho de 1,5 megabytes. Bia, isso é grande? Sim, gente, é muito grande para utilizar num site. Tem sites inteiros completos que não chegam a pesar isso aqui. Então, você ter uma imagem que pesa isso tudo, né, pesa mais do que potencialmente um site inteiro pesaria, é muita coisa para o seu desempenho. O navegador vai chorar de ter que carregar uma imagem dessa. E uma das formas da gente otimizar isso, olha só, é vir aqui no formato ó, e colocar para JPG. Perceba que de 1,5 megabytes essa imagem já caiu para 380 KB. Se eu diminuir, por exemplo, aqui um pouquinho, né, o tamanho dela, colocar uma largura um pouco menor, uma altura um pouco menor, mexer às vezes aqui também na qualidade dessa imagem, eu posso aumentar ou diminuir esse tamanho também. Mas só de trocar esses formatos de arquivo, a gente já tem um peso significativamente menor do que no formato PNG. E perceba que essa imagem aqui, ela não precisaria ser PNG. A gente estaria desperdiçando recurso de desempenho no nosso site em prol de um formato que não vai fazer diferença nenhuma na nossa imagem. Porque aqui a gente não tem fundo transparente, é uma imagem que ela fica com uma boa qualidade em JPG também, e a gente não precisa se preocupar. Inclusive, um detalhezinho extra aqui em relação à qualidade, o Photopea, ele já coloca aqui por padrão 70% pra gente, ou seja, ele já dá uma comprimida ali na qualidade. A gente pode arrastar isso aqui pra frente, por exemplo, colocar 100% ou arrastar para menos. Tudo isso vai prejudicar ou melhorar a qualidade dessa imagem. Você pode dar uma equilibrada, inclusive, por aqui também, tipo, 70% eu já achei que ficou com uma qualidade boa, já vai ficar legal no site, vai dar uma comprimida no tamanho. Ou então, não ficou com uma qualidade muito legal, vou tentar aumentar um pouquinho aqui para 75. E equilibrando assim dessa forma. E aqui você já consegue acompanhar em tempo real qual que vai ser o tamanho final desse arquivo aqui. Mas só da gente fazer essa troca aqui do PNG para o JPG, a gente já tem uma redução muito grande nessa imagem aqui. Massa, Bia? Então vou usar JPG sempre, JPG é muito melhor do que PNG, sou time JPG. Não, vão ter vezes que a gente vai precisar usar PNG sim. Quando? Com fundo transparente. Perceba que essa imagem aqui, ela tem esses quadradinhos aqui atrás, que significa que esse fundo ele é transparente. Se eu colocar essa imagem lá no site, isso aqui não vai ter um fundo branco, não vai ter nada, vai ser só essa imagem da forma que tá aqui. E olha só, se eu vir aqui em arquivo e colocar aqui como exportar como e colocar PNG, nesse arquivo final aqui ele já dá uma pré-visualização com esses quadradinhos também. Mas se eu venho aqui do lado e coloco JPG, o tamanho aqui diminuiu bastante, né? Tava 200 e pouco e caiu para 57, mas ele adicionou um fundo aqui atrás. Isso porque o JPG é uma extensão que não permite transparência, então a gente não consegue ter esse tipo de funcionalidade com esse formato aqui. E aí, nesses casos, mesmo que seja um pouco mais pesado, a gente vai utilizar o PNG. Mas é essa a questão, apenas nesses casos você não precisa utilizar o PNG quando você não tiver essa necessidade de transparência.
Ficou claro? E ainda assim, quando você for utilizar um PNG, eu sugiro fortemente que você dê realmente uma variada aqui na qualidade. Vê se talvez diminuindo um pouquinho, ou pelo menos deixando aqui em 70%, 72%, já não é o suficiente para você ter uma qualidade de imagem suficiente para levar isso lá para o seu site e não ficar pixelizado. Se ficar pixelizado, beleza, aumenta um pouquinho ali a qualidade, não tem problema. Mas aqui você consegue ir fazendo essas tentativas até chegar no melhor denominativo comum. Será que isso existe ou será que eu estou inventando expressão? Enfim, no melhor resultado aí possível para você colocar no seu site, tendo um bom desempenho e ao mesmo tempo uma boa qualidade de imagem também. Bom, gente, acho que até então essa diferença aí de JPG e PNG ficou bem claro, né? Bora então seguir para os outros pontos ali do mapa mental. Bom, uma outra dúvida comum é se, além do JPG e do PNG, será que existem outros formatos que sejam mais otimizados ainda para a web? Às vezes, talvez até algum formato que suporte transparência, mas que seja mais tranquilo de ser utilizado do que o PNG? Eu vou te responder isso aqui agora, ó. Existe sim. E o primeiro deles, por exemplo, é o SVG. Inclusive, eu já adianto que nessa parte aqui do mapa mental você já está seguindo para o caminho dos web designers que são mais entendidos. PNG e JPG é coisa do passado. Quando a gente fala de web, esses formatos aqui são a praia do que os navegadores gostam. O SVG, ele é principalmente utilizado para quando a gente vai colocar ícones lá dentro do Elementor. Por exemplo, quando a gente vem aqui no painel de edição aqui do Elementor, né, e a gente clica num elemento aqui que precise colocar algum ícone, por exemplo, essa lista de ícones aqui, quando a gente passa o mouse em cima dessa função de colocar o ícone, a gente tem a opção de entrar na biblioteca de ícones do Elementor ou então, olha só, enviar um arquivo SVG. O próprio Elementor já entende que esse tipo de arquivo é mais otimizado para ícones e eu já mostro para vocês melhor o porquê também. Quando a gente clica aqui, a primeira vez que a gente utiliza, a gente precisa ativar essa função e aí depois a gente consegue trazer arquivos com essa extensão SVG aqui para o WordPress. Sabia? Mas por que de acho esse arquivo é mais otimizado para ícones? Basicamente porque o SVG ele é principalmente feito para imagens que são vetoriais, compostas apenas por códigos. E como é que isso funciona? Bia, não sei que de acha esse negócio de vetorial, como assim a imagem é feita por código? Me mostra um exemplo melhor disso aí. Olha só, eu tô aqui com a pastinha aberta das imagens que eu trouxe de exemplo aqui para vocês hoje, e perceba que a que tá em extensão SVG, inclusive ela tá aqui com um íconezinho de um navegador. Eu não sei nem o que tá aparecendo no Microsoft Edge aqui, o meu navegador padrão é o Chrome, mas tudo bem, olha só, eu vou clicar aqui para abrir com. Vou abrir aqui no Google Chrome e olha só, ela abre bonitinho aqui para mim nesse navegador. Eu consigo, ó, inclusive dar um Alt e olha só que beleza. Perceba que colocando um zoom aqui nessa imagem, eu não consigo ver nenhuma falha de pixelização quando eu dou um zoom aqui nessa imagem, o que normalmente não acontece quando ela não está em um arquivo que funciona como um vetor. E olha só como ela é criada, ó. Vou dar um F12 aqui para poder inspecionar essa imagem. Vou clicar aqui para poder inspecionar. Não precisa saber como é isso, tá? Só ver o que eu estou te mostrando aqui rapidinho. E perceba que quando eu clico aqui nessa imagem, olha só, toda ela é feita por códigos que denominam coordenadas dos pontos dessa imagem. Então, essa imagem toda aqui ela é formada por um código SVG que cada ponto aqui dessa imagem é delimitado aqui nesse código, formando um polígono que expressa esse ícone aqui que vocês estão vendo. E como ela é feita através de códigos e não através de pixels, assim, né? Ou pixels, não sei como é que é o plural de pixel. Significa que quanto mais você aumentar ou diminuir essa imagem, não vai influenciar na qualidade dela, porque esses códigos, eles vão ser sempre recalculados. Essas coordenadas aqui, ó, elas vão ser recalculadas de acordo com o tamanho que essa imagem estiver representando para você. Então, ela nunca vai perder qualidade, o que é bem bacana para um ícone. E, ó, também, outro exemplo, se a gente pegar aqui e abrir em um programa que mexe justamente com essa parte de arquivos vetoriais, como, por exemplo, o Adobe Illustrator. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. E olha só, tá aberto aqui no Illustrator, né? Em uma aba, eu deixei aberto o arquivo em SVG, e na outra, eu deixei aberto esse mesmo ícone, só que salvo em PNG, para vocês verem a diferença. Aqui, ó, perceba que eu consigo ter acesso a várias coordenadas aqui desse ícone, ele vai traçando as linhas aqui para mim, desse caminho que é traçado aqui pelo ícone, e quando eu dou um zoom aqui, ó, não importa o quanto eu aumente essa imagem, a qualidade dele continua intacta, justamente porque essas coordenadas do código vão sendo reposicionadas, vão sendo recalculadas de acordo com o tamanho que essa imagem está expressando aqui para mim. No entanto, a mesma coisa não acontece quando eu estou aqui com o formato PNG.
Perceba que isso aqui é um arquivo só, eu não consigo mexer em partes dele aqui, eu não tenho esse caminho de cada traço, e ao mesmo tempo, quando eu dou um zoom aqui, só de dar um pouco de zoom já dá para ver a diferença. Olha só isso aqui e olha só isso aqui. Né? Então, quando a gente fala de um arquivo vetorial, é isso, tá, gente? É uma imagem que é formada por uma junção de vetores e, por isso, não é prejudicada a qualidade dependendo do quão escalada essa imagem esteja. No entanto, imagens que são baseadas em pixels funcionam dessa forma aqui. Ambos têm seus pontos negativos e positivos, mas de qualquer maneira, para ícones, é muito legal que você utilize a SVG, até porque também é suportado pelo Elemento, e também porque, como é feito através de um código, a imagem ela fica naturalmente mais leve também do que uma imagem que é baseada em pixel. Então já é um formato mais otimizado para isso também. Bia, mas por que que mais é para ícone? Por que que eu não posso utilizar isso para outras imagens também? Você até pode, mas como a gente está falando aqui de um código que é gerado através de coordenadas específicas que vão atribuindo cada ponto ali de uma imagem, para um ícone flat, né, com no máximo ali um preenchimento, alguma coisa assim, a gente consegue ter um código bem otimizado. Agora, pensa, por exemplo, fazer isso numa imagem como essa aqui. Dependendo de como esse código SVG é feito e gerado, muito dificilmente você vai conseguir um nível de otimização muito bom para essa extensão, porque, querendo ou não, são muitas coordenadas, muitos atributos para se colocar dentro de um código, né? Não é que nem um ícone, por exemplo. Então, o SVG é massa para quando, principalmente, você for mexer com essas imagens mais flats, mais poligonais, que normalmente são representadas através de ícones. E ó, só para a gente ver uma diferença aqui de tamanho, por exemplo, esse ícone SVG aqui, ó, deixa eu clicar aqui nas propriedades, ele tem aqui um tamanho de 1 KB, né? Na verdade, tamanho em disco aqui 4 KB. Porém, aqui, ó, na imagem PNG, que inclusive é bem pequenininha, se eu não me engano, acho que ela é 250 por 250, alguma coisa assim, deixa eu ver. Olha só, ela tem ainda um tamanho pequeno, né, justamente por ser uma imagem pequena aqui também, mas ela tem o dobro do tamanho que o SVG, sendo que a qualidade da imagem também é menor, de acordo com o que a gente viu aqui dentro do Illustrator também. Recapitulando, voltando aqui para o mapa mental, né? Eu também tinha colocado aqui que isso pode ser usado para imagens, mas também tem que tomar uma atenção, porque ela pode ser mais leve ou mais pesada, por conta daquele ponto ali que eu mencionei com vocês em relação à complexidade dessas coordenadas. Então, vamos recapitular. Imagem com transparência, até então, PNG, sem transparência, JPG. Se estamos falando de ícone, uma boa opção também pode ser o SVG. Tem vídeo aqui no canal também sobre banco de ícones em SVG. Dá uma procuradinha aí depois desse vídeo que eu sei que você vai encontrar. Tá, Bia, mas me diz aí, existe algum outro formato de arquivo que é mais top das galáxias ainda para mudar o jogo desse negócio todo? Tem. E é esse aqui que eu vou te mostrar agora, ó, o WebP. Se você ainda não ouviu falar nesse termo aqui, comece a levar muito ele em consideração quando você estiver cuidando das imagens do seu site. Esse formato aqui, ele foi criado e otimizado especificamente para o uso na web. Inclusive, ele foi criado pelo próprio Google, então faz todo sentido que ele seja otimizado para o uso nos navegadores. E uma coisa muito legal também no tipo de compressão dessa imagem aqui, é que ela pode ser usada tanto para imagens com transparência ou sem transparência. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essa complexidade técnica toda, sobre tipos diferentes de compressão de imagens, mas se você quiser saber mais a respeito desse assunto, né, eu sugiro que você dê uma pesquisada sobre quais são as diferenças, sobre os tipos de compressão de cada tipo de imagem, JPG, PNG, WebP, para você entender melhor a respeito disso. Mas, basicamente, o tipo de compressão dessa imagem aqui permite que você gere imagens tanto com fundo transparente, como também sem transparência. Eu dei uma bugada no meio da frase. E olha só que massa, só para mostrar para vocês a diferença desse arquivo, desse tipo de arquivo aqui para os outros que a gente viu antes, deixa eu até entrar aqui no Photopea de novo para mostrar para vocês. Essa imagem aqui, ó, em PNG, tá aparecendo 229 KB com 70% de qualidade. Se eu vir aqui para o JPG, ele perde essa transparência, ó, perceba que ficou tudo branco aqui e caiu para 57 KB. E aí, se eu vir aqui no formato e for para WebP, olha só, ele aumentou aqui para mim um pouquinho o tamanho, mas perceba uma coisa, ele manteve a transparência atrás. Então, é como se ele fosse uma imagem em PNG ainda, mas com um tamanho muito parecido com o JPG, o que já é um ganho muito grande para a web também. Só lembrando aqui, ó, PNG, quase 300 KB, e aqui o WebP, né, abaixou substancialmente esse tamanho. E o mesmo tipo de redução também acontece com imagens que não têm fundo transparente. Ó, se eu vir aqui em arquivo
exportar como e escolher aqui, né, só a princípio, PNG para a gente poder comparar. PNG tem aquele tamanhão que a gente tinha visto antes. Para JPG, ele caiu bastante aqui, foi para 406 KB. E para WebP, quando eu vejo aqui, olha só, ele caiu ainda mais para 324 KB. Inclusive, olha só, para JPG ele também estava aqui como 75%. Mas, mais uma vez, a gente ainda pode mexer aqui um pouquinho na qualidade também para poder regular. Mas até em imagens sem transparência a gente também consegue ter uma redução. Se for uma imagem transparente, perfeito, você usa o WebP para não ter que ter aquele peso do PNG. E a mesma coisa vale aqui também para imagem sem transparência, como por exemplo a que a gente usaria o JPG. Tá, Bia, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso, então, toda aquela regra que você tinha me falado lá antes não vale de nada, né? Sim e não, tá, gente? Assim, a gente pode utilizar todas as nossas imagens em WebP, inclusive eu sugiro que você faça isso sem problema nenhum. Mas nem tudo são rosas, sempre tem que ter algum probleminha, né? E qual que é o principal probleminha desse tipo de formato aqui? Como é um formato que é muito recente, gente, para a história da web, ele é um bebê ainda. Ele foi criado aqui pelo Google em 2010, ou seja, não tem nem 2 décadas que esse negócio aqui está no mercado. E só para vocês terem uma ideia, só recentemente que o Photoshop atualizou para conseguir exportar esse tipo de arquivo também. Então, para você encontrar imagens que já sejam WebP, ou então transformar essas imagens em WebP, muitas vezes não é tão fácil assim. Você precisa utilizar uma versão mais recente de um programa como o Photoshop, você precisa usar um Photopea da vida também, que tem esse recurso, eu mostrei aqui na prática para vocês. Mas por outros caminhos, às vezes você não pode encontrar ali uma facilidade tão grande, como por exemplo no Canva, que você não salva arquivo em WebP, e outros por aí também. Quando a gente vai procurar imagens em bancos de imagem na internet, por exemplo, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, você sempre vai baixar imagens que são em PNG ou JPG. Eu mesmo, particularmente, nunca encontrei nativamente uma imagem WebP. Eu sempre tenho que transformar isso depois. Então, para você conseguir ter esse nível de otimização aqui, eu tenho 2 opções de recomendações. E a primeira dessas recomendações aqui é... Opa, eu acabei não abrindo o mapa mental. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Nada aconteceu. Prontinho, voltando como se nada tivesse acontecido. Quais são as minhas 2 principais recomendações em relação a isso? A primeira alternativa: já subir todas as imagens em WebP na própria biblioteca ali do WordPress. Ou seja, você prepara ali todas as imagens que você vai precisar no seu site, tanto em PNG, JPG, e depois já transforma também esses arquivos em WebP para você ter tudo isso direitinho, para você colocar os arquivos em WebP lá na biblioteca do WordPress e já deixa tudo lindinho, bonitinho lá desse jeito já otimizado. Dessa forma que a gente viu aqui, você pega as imagens e vem aqui num programa que suporte esse tipo de arquivo, exporta em WebP e depois leva isso lá para sua biblioteca. É a primeira opção. Tá, Bia, qual que é a segunda opção? Você também pode subir diretamente lá para o WordPress as suas imagens em JPG e PNG, lembrando daquela regrinha que a gente conversou sobre se tem transparência ou não. E aí, depois de subir os arquivos lá nesses formatos padrões, você converte tudo de uma vez para WebP. Eu costumo, inclusive, utilizar essa alternativa porque eu tenho um bom probleminha de memória, e aí, às vezes, eu acabo subindo um arquivo PNG, JPG, e depois que eu percebo que, eu esqueci de trocar esse diacho aqui para WebP. Eu só vou ver lá depois que eu testo no GTmetrix, ou então no teste de velocidade lá do Google também. Mas, enfim, você pode fazer esse processo lá dentro do WordPress. Bia, como é que a gente consegue fazer isso? Através de um plugin que seja especializado nessa funcionalidade. O principal, inclusive o mais famoso, é esse aqui, o WebP Express, que tem vídeo aqui no canal a respeito dele também, tá? Só você procurar por esse nome depois. E aí, dentro desse plugin, você consegue fazer toda essa conversão de uma vez. Existem também 2 pontos positivos a respeito disso. Caso você ainda não tenha mexido nessa questão de compressão da qualidade das suas imagens, né, não tenha otimizado essa parte aqui da qualidade de acordo com aquilo que fica legal no seu site, esse plugin aqui, ele também traz essa opção, tá? Você consegue configurar lá uma determinada compressão e ele vai fazer isso tudo nas imagens. É claro que você também precisa ter o cuidado contrário, né? Se você já fez essa otimização antes, é legal que você tire essa opção de compressão de qualidade, porque senão as suas imagens vão passar por uma dupla compressão, e aí pode ser que mesmo em um WebP, você faça uma hiperotimização nessas imagens e elas fiquem com baixa qualidade, tá? Então, ou faz em um, ou faz em outro. Mas, enfim, além dessa questão também dele fazer essa compressão automática e a conversão para WebP, ele também faz o seguinte, ele faz uma cópia dos seus arquivos JPG em PNG para WebP. Como assim, Bia? Como é que isso vai me ajudar? Lembra que eu comentei que os arquivos WebP, eles foram criados recentemente? E
E é claro, né, que existem muitas versões e navegadores mais antigos do que quando o WebP foi criado. E existem muitas pessoas ainda que utilizam esses navegadores mais antigos, versões mais antigas de navegadores que não suportam esse tipo de arquivo. A maioria, né, a grande, massiva maioria dos navegadores mais atuais e as últimas atualizações também já suportam esse tipo de arquivo, então não é algo que você precisa ficar muito bitolado também, mas o benefício desse plugin aqui, quando você utiliza essa segunda alternativa, é que para as pessoas que têm essa possibilidade de ter o site, né, carregado com imagens WebP mais otimizadas, ele vai mostrar essas imagens em WebP. Porém, se o usuário acessar em um navegador que não tem esse suporte, ele vai utilizar essa cópia aqui que ainda está lá na biblioteca em JPG ou PNG e mostrar isso para as pessoas. Dessa forma, todo mundo vai estar garantido. Então, existem aí esses pontos positivos, beleza? O que eu sugiro mesmo é que, sendo uma forma ou sendo outra, você sempre tente otimizar as imagens do seu site para esse arquivo aqui, para esse tipo de arquivo, porque aí sim vai estar 100% otimizado no quesito formato de imagens. Porém, só lembrando, isso aqui que eu estou falando vale principalmente para as imagens aqui em JPG, em PNG. Quando a gente estiver falando de ícones em SVG, ele não precisa passar por essa conversão. Bom, mas agora me diga aí, ficou claro? Gostou dessas dicas? Não esquece, por favor, de deixar nos comentários também o que é que você achou desse vídeo, sugestões de novos conteúdos para a gente poder trazer aqui para o canal. E é claro, né, também de dar aquele likezinho e se inscrever no canal aqui para continuar recebendo mais dicas e tutoriais massas sobre criação de sites. Por hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!